Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e com muita exclusividade, família, para vocês. Está conosco aqui hoje na mesa do podcast do canal Delay 360, uma pessoa de honra, um convidado muito especial, ou melhor dizendo, uma convidada, né, família? Amém. É a primeira convidada aqui no podcast, a nossa irmã Marlene, que está nos honrando com a tua presença aqui, né, nessa gravação. Irmã Marlene, é uma honra receber você aqui no canal, no podcast. Irmã Marlene, fica à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar. Amém. Bom, presbítero Vanderlei, eu agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço já pelo convite, pela oportunidade de estar contribuindo com o canal Delay 360, trazendo uma palavra de fé para o seu coração. É muito bom poder contribuir levando a palavra do Senhor. Eita glória, hein? A irmã Marlene já chegou com tudo, hein? Aí tem palavra, hein? Olha que fala que não prega, hein? Imagina se falasse que pregava, né, irmã Marlene? Irmã Marlene, que maravilha, hein? Glória a Deus. Primeira convidada, né? Até agora, desde o dia 27 de maio, né? Foi só convidado, né? Só pastores, cooperadores, né? E hoje é uma honra receber você aqui, né, no podcast, aqui no canal, né? Para quem não sabe, família, a irmã Marlene congrega com a gente ali, né, na nossa igreja Pentecostal Deus de Israel, e é uma pessoa que desde o início do canal é uma pessoa que vem apoiando cada projeto que Deus tem colocado no meu coração. Então por isso eu digo para vocês, é uma grande honra ter ela aqui, né, nessa entrevista, né? Foi difícil, né, trazê-la aqui, né? Houve alguns imprevistos, né? Mas graças a Deus aconteceu, ela está aqui. Eu tenho certeza que ela tem muita coisa boa para passar para vocês, vocês que nos acompanham aqui no canal, vocês que têm visto o crescimento, né, desse projeto. Irmã Marlene, vamos aproveitar o máximo hoje aqui de você, né? Você já trouxe aí uma palavra de fé, inclusive vai subir para o canal e amanhã vai cair aí no telefone de vocês aí que acompanham aqui o canal, e vocês vão poder ver, né, a palavra de fé que a nossa irmã Marlene trouxe. Irmã Marlene, como estar aqui? Como você está se sentindo aqui, né, nesse podcast? No início eu cheguei meio apreensiva, né? Porque é comum quando você vai em algum lugar pela primeira vez, principalmente às vezes levar uma mensagem, mas já logo em seguida eu já fiquei tranquila na companhia do presbítero Vanderlei, da sua esposa Tawane, uma pessoa muito querida que eu amo de coração, né? Tá aqui também aqui junto com a gente, né? Eita Isso glória! nos passa uma tranquilidade, né? Porque é um prazer muito grande ter ela aqui junto com a gente, para nós estar aqui passando algo bom para vocês. Isso é benção, glória a Deus. Hoje o Levi está lá cuidando do meu filho, pessoal. Meu cinegrafista teve que cuidar do sobrinho. Hoje está minha esposa aqui, Tamana. Irmã Tamana, manda um glória a Deus aí para o povo escutar a tua voz. Glória a Deus, povo de Deus. Deus abençoe. Eita, glória a Deus. Minha esposa está ali na contenção aí de todo esse projeto. Graças a Deus. Irmã Marlene, vamos começar aí com algumas perguntas aí, né? E eu tenho certeza que o público que está nos assistindo aí está ansioso, principalmente os parentes, né? Os parentes, né, vai poder ver esse vídeo, né? Toda a família, se Deus quiser, né? Esse vídeo tanto pode sair daqui da cidade, como também chegar lá no estado de São Paulo, Ceará, Bahia. Vamos profetizar, família, Rio de Janeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai ficar só na mão dos parentes, não. Não, já está consagrado ao Senhor. Eita glória! Vai chegar longe, em nome de Jesus. É isso aí, em nome de Jesus Cristo. Irmã Marlene, como que foi assim a sua caminhada? Como foi para chegar até no Evangelho, até no cristianismo?
Eu conheci o Evangelho, mais ou menos eu tinha uns 8 anos de idade, né? Que meus pais se converteram e a gente cresceu no Evangelho. Daí, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu dei uma afastada do Evangelho, passei acho que uns 5 ou 6 anos, tentei me afirmar novamente, procurando a casa do Senhor, porque quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, todo mundo sabe que é muito difícil se reerguer. Se ela não tiver ali um apoio espiritual, alguém que fala, eu vou pagar o preço por você, ela não consegue permanecer. Isso aí é muito forte, irmã Marlene. Então, desde os 8 anos de idade, né, você conheceu a Cristo, vamos dizer assim, em parte, né? Sim. A Bíblia fala que em partes a gente conhece a Cristo, né? E você era muito nova ainda, Criança. né? Vamos dizer assim, que uma pessoa adulta, vamos dizer assim, em partes ela conhece a Cristo. Agora, uma criança ainda, né? 8 anos ainda era uma criança, né? Ainda estava bem nova e com 19 anos de idade, né? Você se afastou? Eu, com 19 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Já tinha um pouco do entendimento já, né? Sim. Já conhecia um pouco Já. da palavra. Sim. 6 anos depois, ou 7 mais ou menos, eu tentei voltar para os caminhos do Senhor e começou a ter bastante impedimento, né? E todo mundo sabe que o inimigo, às vezes ele coloca cilada, ele atrapalha de alguma forma para você não estar conseguindo voltar para os caminhos do Senhor. Irmã Marlene, isso aí que você falou é muito importante. Pessoal que está nos acompanhando aí, a gente está brincando, está descontraindo aqui um pouco, porque não é fácil gravar, né? Não. Gravar não é fácil, gente. Criar um conteúdo desse para vocês não é fácil, há muitas barreiras, há muitos impedimentos. Então, quando a gente leva a palavra de Deus, algo de bom, tudo é mais difícil. E abrindo um parênteses aí nessa história sua, após você ter se afastado depois dos 19 anos de idade, né, que em partes você já começou a conhecer a Cristo, né? Já deu para entender um pouco do cristianismo com 19 anos de idade. E o que me chama a atenção aí já um pouco aí na entrada desse teu testemunho, né, dessa tua passagem, que não é fácil voltar, Não né? é fácil. Não é fácil retornar à família. Acompanhe o testemunho aí, família. E com 23 anos mais ou menos, né, eu tinha afastado novamente com 19, com 23 anos mais ou menos, eu já estava casada já, nessa idade, e eu falei pro meu esposo, vamos procurar a casa do Senhor, porque com Deus, se com Deus é difícil, sem Deus é muito mais pior. Só que muitas das vezes a gente tem essa consciência, mas não consegue atingir o objetivo. A gente tem a consciência que sem Deus é difícil, mas não tem força para voltar. E a gente estava, na época, né, já casado, já há um bom tempo, já 5 anos, né, 6 anos, mais ou menos, e a gente não tinha filho ainda. E eu falei para ele, a gente vai ter filho se for da permissão do Senhor. E quando eu falo nisso, o presbítero Vanderlei Montalani, eu me emociono, porque já ia para 6 anos de casado e a gente tinha ido no médico e o médico pediu uma bateria de exames e ele falou para mim, olha, seu esposo ele não tem nada, dependendo dele vocês podem ter quantos filhos vocês quiserem.
E aí ele falou, agora é você. Aí fui para o HC, aí fiz uma bateria de exames, aí eu cheguei e falei, fiquei preocupada com a resposta, né? Quando a gente vai, assim, receber um diagnóstico, a preocupação é enorme. Aí ele falou assim para mim, o doutor da época falou assim para mim, olha, é muito estranho, ele falou, porque você também não tem nada que te impeça você ter filho. Aí eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, será por que esse impedimento, né? Eu falei, mas eu só quero se o Senhor der. Aí, presbítero Vanderlei, irmã Tawane, quando a pessoa está afastada do caminho do Senhor, Satanás ele vem com os pratos tentando, né, aderir o modo dele para você. Mas como eu disse, eu cresci no Evangelho, já conheci a palavra do Senhor, eu neguei, né? A pessoa falou, tem uma forma de você ir em tal lugar, você recebe, né, uma orientação, né? E quis desvirtuar eu do Evangelho para outras práticas, né? Aí eu disse, não, eu não aceito esse tipo de coisa, né? Cada um, como se diz, cada um tem sua religião, cada um crê no que quer, no que quiser, né? Mas quem tem já aquela convicção do Senhor, ela não vai querer, né, fugir dos caminhos do Senhor, do Evangelho. Eu disse para meu esposo, se for da vontade do Senhor, nós vai ter filhos. Se não for, a gente vai ficar só os dois. Fazer o quê? Né? Eu falei, para tudo tem um tempo nessa vida, né? O exemplo de Sara e Abraão, né? É verdade. Nem for, né, com a cidade, se o Senhor nós aceitamos. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Isso. Aí, até então, né, eu estava ainda meio rebeldezinha, né? Ia na igreja, mas eu não tinha aquele compromisso. E o Senhor, Ele quer compromisso, né? Pega a visão aí, família. Ele quer compromisso. Muitas das vezes, a pessoa ela quer a bênção, mas ela não quer o dono da bênção. Aí a pessoa pensa assim, mas eu ainda sou jovem, eu quero aproveitar. Aproveitar o quê? O que esse mundo tem de bom para nós aproveitar? Nada. Tem nada. Só que na juventude da gente, a imaturidade faz a gente achar que lá no mundo tem, mas não tem. É verdade, Marlene, é verdade. O mundo ele é passageiro, né? Sim, tudo ilusão. E daí quando foi um dia, eu falei pro meu esposo, né, ia vir um pregador de fora, né, eu falei, vamos lá, né, na época era a Assembleia de Deus da General Osório, né, e eu falei para ele, vai vir um pregador aí, né, ele diz que ele traz uma palavra muito boa e eu quero ouvir. Hoje eu estou decidida que o Senhor fale comigo. Já estava sentindo um milagre, já estava sentindo. Sim, eu falei, hoje eu quero que o Senhor fale comigo. E independente se o Senhor falar ou não, eu estou decidida a voltar para os caminhos do Senhor. E chegou lá, eu tinha pedido a semana inteira, né, para o Senhor falar comigo. Senhor, fala comigo, eu quero uma palavra. E o casal, todo casal, né, quando passa um certo tempo de casamento, eles querem ter seu filho, né, seu bem precioso ali que o Senhor dá. A gente passou 7 anos, né, amor? 7 anos, a gente ia no médico, era a mesma coisa, não tem nada. Nada, mas Deus sempre ali usando pessoas ali para profetizar, vai vir, é varão, é profeta, e não é que Deus ele fala e cumpre mesmo, e veio um varão. Deus é maravilhoso, irmã. Se eu não me engano, foi o Gilson de Souza que teve, né, esse dia na Assembleia de Deus. Pregador. O pregador da palavra. E ele pegou e disse assim,
Eu falei, Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor fizer, eu vou voltar muito mais feliz para casa hoje. E na hora você faz os votos com Deus e a gente tem que lembrar que voto é voto, né? Você promete para Deus, você pode até esquecer, mas o Senhor não esquece. Deus não esquece, não. Ah, ele não, hein? E chegando esse dia no culto, ele se direcionou para mim, eu lembro direitinho, eu estava com uma blusa, irmã Tawane, de manga longa, branca. Aí ele disse assim, você, jovem aqui, da segunda fileira. Aí eu olhei, todo mundo olhou e falou, não, é você que olhou para trás. Aí eu fiz assim com o dedinho. Ele falou, é você mesmo. Ele falou assim, o Senhor está te falando que não te preocupes mais, mulher, que a tua bênção já está com você. Eita glória! Aí na hora, né, você pede tanta coisa para Deus que... E eu já estava assim, como você já está, como que eu digo, já calejada, né, de esperar a bênção, né, que eu tanto pedi, que era um filho para Deus. E eu já estava ali, na hora eu pensei, peraí, Senhor, eu acho que eu pedi para trocar de carro. Eu acho que é o carro novo que eu pedi para Deus, né? E aí ele falou assim, a tua bênção, e eu fiquei pensando enquanto isso ele foi falando. Aí ele falou assim, a tua bênção já está aí com você. Meu e Deus do céu! Ó, tô arrepiando. Foi forte, aí na hora me deu aquele arrepio. Eu falei, nossa, não pode ser. Vou até falar em mistério aqui agora, meu Deus do céu. Glória a Deus. Aí eu falei, será? Não pode ser. Aí ele... Pode ser sim, a tua bênção já chegou. Eita, e logo glória. você vai ter o resultado dela. Eu falei, meu Deus, foi forte. Aí eu fui para casa, né, naquela alegria. E aí comentei, né, comentando com meu esposo, falei, será que é o que eu tô pensando? Aí ele falou assim, não sei. Ah, mulher, diz que sim porque, né? A tua fé é maior do que a minha e eu acho que no momento, né? Aí eu falei assim, não, eu creio que seja. Aí passa uns dias, né? Você parece que esquece daquilo. Aí passou uns tempinhos, né? Um mês, aí 1 mês e meio, já tava para 2 meses, né? Começou a passar mal já. Opa, peraí. O primeiro sinal foi lembrar, né? Opa, peraí, a revelação. Bom, Marlene, pro povo que não acredita em revelação, ouvindo você falar isso daí, passa uma visão para esse povo aí, né? Pro pessoal que está nos acompanhando, porque tanto pessoas que servem a Deus, que são cristãos, mas também tem pessoas que não servem a Deus, algumas até criticam, né, na verdade. Então a gente não sabe aonde esse conteúdo vai chegar. E o conteúdo é para todo o público, certo? Desde o maior até o menor. Aqui a gente não prega placa de igreja, a gente não traz nenhum tipo de placa de igreja aqui. Aqui é o estúdio de gravação do Delay 360. Então aqui a gente tem liberdade para falar o que Deus colocar no nosso coração. Passa uma visão para o público, para o pessoal, né, que às vezes estão esperando há tanto tempo e Deus já falou, Deus já mostrou, né, Deus já deu direção e às vezes a pessoa não acredita, né? Passa uma visão para o público. Não cortando aí o teu raciocínio, a gente vai continuar porque está maravilhosa essa história aí, né? Isso. Temos que crer no Senhor, né? Porque quando a palavra ela vem do Senhor, ela se cumpre. Ah, Ele é fiel, hein? O Senhor é fiel na revelação. Muitos dizem, a maior revelação está na palavra. Sim, está na palavra, mas quando o Senhor, Ele usa um vaso, quando é um vaso usado por Deus, a revelação se cumpre. A revelação existe e é dada pelo Espírito Santo de Deus. Pega a visão, família, pega a visão. Marlene, olha, rapaz, irmã Marlene, Deus está usando, é isso aí, irmã Marlene. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Eita glória, hein? E com
continuando, né? Aí esse dia eu tava, né? Cada pessoa é uma coisa diferente. Esse dia eu tava cozinhando feijão. Ih, quer ver? Olha lá. Aí de repente, né, veio aquele cheiro, com aquele enjoo. Falei, meu Deus, falei, esse feijão parece que tá com um cheiro esquisito. Mas eu nem imaginei que fosse, né? Porque até então já tinha passado quase 2 meses e eu nem tinha dado fé que, né, que ali as regras estavam atrasadas, eu já tinha até esquecido disso também, que vai passando, você não vai também, muitas das vezes... 2 meses, 60 dias, então a mente da gente Pensei uma coisa normal, que outra vez já tinha acontecido isso, e eu fui fazer o teste e deu negativo, né? E foi aquela decepção, aquela choradeira. Nossa, isso aí aconteceu com a gente também, mamãe. E não foi uma nem 2 vezes, né, que eu achei que fosse, né? E aí quando teve uma vez que eu cheguei, né, há 3 meses, achando que era, né? Aí o médico falou pra mim, uma gravidez psicológica, aí, né? Depois do corrido que eu fiz o exame, aí deu negativo, ele falou, uma gravidez psicológica, você achou que estava, então por isso que, né, não aconteceu de vir suas regras, então não é uma gravidez, olha, que aqui no exame deu negativo. Eu falei, se nós fizermos outro exame? Ele falou, não, minha filha, vai dar negativo novamente, negativo é negativo, esse exame é 100% seguro, né? Foi exame de sangue que eu fiz aí, né? As lágrimas já correram, né? Aí chegou em casa, né? Eu já percebi que na hora que não era, né? Que não estava grávida mesmo. E daí, quando foi esse dia que já tinha passado, né? Depois da revelação, que tinha passado 2 meses, né? Que eu comecei a passar mal, foi o feijão que eu senti aquele enjoo. E quando foi mais tarde, né? Eu fui comer, falei, nossa, mas que feijão que tá com gosto ruim. Aí meu esposo falou, não, feijão tá bom. Né? Alguma coisa com você? Eu falei, não sei, mas eu vou tentar comer assim mesmo. Aí comi, né? Já passei mal aquilo que eu tinha comido. O Geraldo já deve ter pegado no ar, já, né? Já pegou no ar. Ô presbítero, a gente estava tão desacreditada assim, né? Que vai acontecendo as coisas e até então a revelação que eu tinha recebido já estava meio que já esquecido, né? E você, nessa época aí, você já tinha retornado à igreja? Ainda não. Tava indo aos poucos, visitando. Tava indo aos poucos, Entendi. visitando de novo. E eu falei, vamos ver, se Deus, até eu falei pro meu esposo, se Deus der um filho pra gente, eu volto pros caminhos do Senhor. Só que o Senhor, ele tem promessa na nossa vida, a gente esquece, mas o Senhor não esquece. É verdade. Né? É verdade. E foi quando à noite eu fui jantar e passei mal com aquela comida, e no outro dia foi com outra coisa. Aí passou, e até então eu não estava lembrando que poderia ser uma gravidez. Eu falei, eu tô com algum outro problema, que uma vez eu fiquei intoxicada, comecei a passar mal e fui lá e não era nada, era uma intoxicação. E eu falei, deve ser uma intoxicação novamente, né? Que o tempo vai passando e eu era uma daquelas pessoas, na hora da revelação eu falei, né? Será que é o que eu tô pensando? Fiquei com aquela fé, passa um pouquinho. Às vezes o próprio inimigo ele começa já a jogar aquela sementinha na sua cabeça que não é, que é o psicológico, né? E foi passando. E quando foi um dia me deu vontade de matar o olho de chupar laranja. As vontades graves, né? Laranja. E sentei embaixo de um pé de laranja, aí eu chupei umas 5, 6 laranjas. E parece que eu queria mais e mais e mais. E eu falei, nossa, que estranho. Aí no outro dia, né, não me esqueço disso até hoje. Era quase 11 horas da noite, eu falei assim pra ele, nós morávamos num sítio, né, bem longe, né. Pra quem conhece a Moradinha ali, um pouco pra frente da fazenda Moradinha. Sim. E eu falei pra ele, era 11 horas da noite, eu falei, tô com vontade de comer hambúrguer. Ele falou, mulher, coisa de louco. Hambúrguer, uma hora dessa, eu falei, eu quero, e comecei naquele desespero. Ele falou, não pode ser amanhã, eu falei, não, eu não vou dormir, e parece que eu tô passando mal de vontade
vontade desse hambúrguer. Ele falou, meu Deus, onde que eu vou? Né? Eu falei, não, nós vamos montar no carro, nós vamos lá atrás desse hambúrguer. E foi atrás do hambúrguer. Comprou um lanche, tirou só o hambúrguer só. Aquele baita daquele lanchão comigo que fiquei saciado. Eu falei, nossa, glória a Deus. Matou a vontade, mulher? Matei a vontade, vamos pra casa. Aí no outro dia, a comida não descia. Eu falei, não, porque deve ser uma intoxicaçãozinha aí e isso vai passar, né? E esse negócio de não tá querendo comida, sentindo nojo da comida, deve ser algum probleminha aí, mas isso é passageiro. Aí quando foi à tarde, no dia seguinte à tarde, eu falei assim pra ele, nossa, mas eu tô com uma vontade de sucrilhos. Ele não olhou pra você, não. Ele, mulher, você tá grávida, não é possível. Ele falou assim, mas que estranho. Sucrilhos, eu falei, não é só os sucrilhos. Eu quero com iogurte também. E de morango. E comer junto ali, fazer. Tá acompanhando aí, família. E aí, irmão Geraldo, meu amigo? Eu não sabia dessa história, não, hein? Daí foi de onde que ele falou pra mim, né? Onde ele falou pra mim, mas não tá muito estranho essas vontades, tu e essas coisas esquisitas, sucrilho com iogurte, ainda de Danone. Eu falei, isso tá estranho. Ele falou, peraí, né? Tem alguma coisa atrasada aí pra você? Eu falei, mas peraí, tem sim. Já vai fazer uns 2 meses, né? E tem então, às vezes, né? Eu sentia pouquinha coisa, aquelas tremidinhas ali, né? Na região aqui do colo do útero, né? Mas eu achava que era normal, né? Às vezes é o corpo que ele se mexe mesmo, né? Com 2 meses ele já estava se mexendo e eu não estava desconfiando disso. Aí ele falou, depois dessa vontade do sucrilho, ele falou assim pra mim, você não quer fazer um exame, um teste de gravidez, não? Aí eu falei assim, pra quê? Ele falou assim, uai, vai que você tá grávida. Eu falei assim, poxa, eu acho que não. Aí, verdade, que ele falou assim, e aquela revelação? Eu falei, é verdade. Eu falei, mas era comigo mesmo? Ele falou, claro. Aí ele apontou pra você, por aquela moça de branco ali, ó. É forte isso aí. No segundo banco. Ele falou, vamos lá pra nós fazer um teste, né? Você faz esse exame de sangue. Eu falei, onde que nós vai? Ele falou assim, não queria saber agora. De fazer o exame, fazer agora. Porque eu acho que é. Já colocou a mão na minha barriga, eu acho que é. Eu falei, calma, não fica com essa ansiedade, que se depois dá negativo. Não, mas você não confia na palavra revelada do Senhor? Aí a fé dele já cresceu. Na hora! Aí a fé, a partir daquele dia eu conheci um homem de fé. Muita gente boa. Aí ele falou, vamos lá, onde que nós vamos então? Vamos lá na farmácia do Mário, com Jesus lá, né? Eu falei, então vamos lá ver o que ele acha. Vamos perguntar para ele o que ele acha, se é uma gravidez ou não. Aí chegou lá, a gente conversou com ele. Ele falou, tem algum sintoma? Eu falei, não muito, isso, aquilo. Ele falou, pelo amor de Deus. Ele falou, vou te indicar ali, né? Na época, a clínica, a clínica lá, vou te indicar ali, sei lá, tá fazendo um exame, pra gente ver se é realmente uma gravidez. Você tá procurando no ginecologista, dar início no pré-natal. Aí eu fui, né? Mas aí você fica naquela, é ou não é? Aí eu peguei, fui lá e fiz o exame de sangue. E vocês traz aqui que eu dou uma olhadinha pra você. Tá bom. Aí pegamos o exame, né? Aí ele, muito ansioso, entrou primeiro. Pode falar. E aí? Aí ele me sorriu, né? O Mário, lá da farmácia, me sorriu e falou assim, realmente, tem uma herdeira caminha aí. Glória! Glória a Deus. Muito bom. Ele falou, você está grávida. Aí na hora, sabe, irmã Tawane, quando passa muito tempo, você vai ficar assim desacreditado. A hora que ele falou, você está grávida, eu falei, Ele falou, sim, você está grávida. Eu falei, grávida? Ele falou, gravidíssima. Aí o Geraldo falou, mulher, ele já me abraçou, né? Você tá grávida. Aí eu fiquei assim, a ficha não caía, presbítero. Mas é assim, porque você teve um processo antes disso, né? Você entendeu? Daí passou, né? Passou e
Ele falou, agora você procura um ginecologista, que agora é a parte do ginecologista, né? E procurei, fiz o pré-natal, aí o menino nasceu, Matheus, uma peça de Senhor. Forte, hein? Tá bonitão, hein? Um abraço aí, Matheus. Tudo de bom pra você. Quem sabe um dia você vai estar aqui comigo na mesa, Em tá nome bom? de Jesus, Em nome de profetizo Jesus. isso. Tenho certeza que você tem muita coisa boa para passar aí pra gente, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você, viu? É uma honra poder falar do teu nome aqui, do seu pai Geraldo. Geraldo, um forte abraço, um beijo no seu coração, meu amigo. Eu queria que você estivesse aqui junto com a gente, mas não vai faltar oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Está sendo uma honra entrevistar a sua esposa, mulher de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Amém. E prosseguindo, né? Aí nasceu, né? A hora que o médico falou assim, é um varão, falou pra mim, né? Ele usou essa palavra, é um varão. Aí na hora eu fiquei assim, que eu, né? Tipo assim, aquele que o Senhor desce, só assim, quem tem o desejo de ser mãe sabe como que é, né? Fala, tanto faz com uma menina ou um menino, tanto faz, mas Deus sabia o desejo do coração, né? Do meu coração. Menino, varão. É um varão. E a hora que ele falou, é um varão, aquilo no meu coração pulsou de alegria, né? Fiquei muito feliz, né? E eu fiquei na hora, fiquei assim, desacreditada. Falei, será mesmo, meu Deus? Meu coração queria um menino, né? Então Deus viu até isso, Ele veja, Ele sabe nossos pensamentos nos mínimos detalhes, né? E também, presbítero, eu esqueci de ressaltar, né, Mataone, quando eu estava de uns 7 meses assim, eu pensei de ir numa loja, comprar uma roupinha. Eu falei, e agora? Compro para menina, para menino? Não sabia ainda. Não 7 meses. Não, tinha feito uma ultrassom, não tinha dado para ver, a segunda não deu, né? Aí já estava com 7 meses e eu com vontade de comprar a primeira roupinha. Eu falei, deixa mais lá pro fim para estar comprando as coisas, né? Aí eu falei, acho que eu vou comprar ali. Eu falei, Senhor, bem que o Senhor podia, né? Então, até então eu ia na igreja, mas ia aleatoriamente, não estava firme, né? Até então a promessa que eu tinha feito já estava meio esquecida, né? Mas quando Deus... você entrou na nossa igreja, no nosso ministério, você já estava bem firme já? Não, Ou não? não. Eu lembro até hoje que quando eu percebi, né? Poxa, a irmã Marlene tá vindo, a irmã da Shirley e tal. E você lembra quando eu lancei o convite? Lembro. Você lembra? Nossa, foi lá na Alvorada. Foi benção, e hoje tá aí com a gente. Ele tem quantos anos já? Uns 2 anos? Mais, né? Uns 3 anos. Uns 3 anos. E tá firme e forte, graças a Deus, hein? Deus fez a obra. Graças a Deus. Então, presbítero, o Senhor, Ele tem vários meios de estar se comunicando, né? Com a gente. Muitas das vezes Ele comunica através dos sonhos também. Sim. Né? E comigo Ele comunicou assim, eu pedi, Senhor, será que é menino ou menina? E agora, Senhor? Aí eu tive um sonho naquela noite, que eu estava deitada na minha cama e eu vi como se fosse uma nuvem, assim, bem acima da minha cabeça, e eu vi ali um menininho, um bebezinho nu, né? Aquele bebezinho branquinho, ele estava nu, então deu para ver ali que era um menino. Aí depois, no outro dia, eu falei, vou comprar uma roupinha neutra, porque eu acho que é só um sonho. Mas quando você pede algo para Deus, você deve acreditar que o Senhor Ele vai falar de alguma forma, nem que for através dos sonhos. Então, na hora eu não raciocinei que pudesse ser, né, uma resposta de Deus, e era. Aí quando foi que nasceu, né, o Matheus, aí eu lembrei daquele sonho e falei, o Senhor mostra revelação através dos sonhos também, né? Que tem o sonho que é a confusão da mente, tem o sonho que é revelação, né? Tem. E tem também, né, os pesadelos que muitas das vezes o Senhor permite, né? Pra gente estar se achegando mais a Deus, buscando, né? Quando Sim. a gente está, né, meio desapercebido, né? De estar buscando continuamente a presença de Deus na nossa vida. Amém. E
E quando... E daí então, né, eu... Ai, vai cortar esse pedaço. Perdi o foco. Irmã Marlene, e depois que o Mateus, ele nasceu, né, ele veio, né, tenho certeza que trouxe muita alegria, né, muita paz para a família, muita coisa boa aconteceu em meio a esse todo o tempo aí, né, Deus prometeu, Deus cumpriu. E como que foi assim, depois de você perceber, né, tanto você como o Geraldo, que aquilo que Deus prometeu, né, aconteceu realmente? Como foi ali a sua vida dali em diante, a sua conversão com Deus? Como foi o tratar de Deus com você, você com Deus? Então, presbítero, quando o menino nasceu, né, aí eu falei com meu esposo, falei, nós temos, né, como a gente já tinha os ensinamentos, né, falei, a gente vai, eu estava ali então meio que firme, meio com o pé na igreja, outro no mundo, né, mas ia na igreja. Aí eu falei com meu esposo, nós vamos lá para apresentar ele, né, para o Senhor. Aí a gente foi e pediu, né, o pastor na época lá, apresentou ele para o Senhor. E aí fui mais um ano. Aí começou a surgir, né, os atrapalhos, né, os embaraços que o inimigo coloca, né. E como a gente morava num sítio, era meio longe, quando não era uma coisa era outra, quando dava certo de vir, não dava certo de voltar, porque teve uma época que a gente perdeu o carro, né, aconteceu um problema, a gente precisou vender o carro, né, e a gente ficou sem o carro, aí tinha que depender, às vezes, de alguém que desse uma carona para vir para a igreja e depender de alguém para levar a gente para o sítio. Como era longe, muitas das vezes chovia, ficava muito complicado. Estrada de terra, né, plantar, nossa. Às vezes né, o carro ele ia, né, dando aquelas E derrapadas. assim, foi do sítio para a cidade onde vocês moram hoje? A gente estava no sítio, aí depois de um certo tempo, o Mateus estava com 1 ano e meio mais ou menos, a gente veio com uma chácara aqui, quase dentro da cidade, né? E só que nessa época eu já tinha se afastado totalmente dos caminhos do Senhor. E fica assim, sabe, eu me emociono quando eu falo dessa parte, porque eu tinha prometido ele para o Senhor, né? De criar ele na presença do Senhor. E não foi isso que aconteceu. O Senhor cumpriu o que ele tinha prometido para mim, só que eu não cumpri o que eu tinha prometido para o Senhor. Só que o Senhor fala, peraí, você fez uma promessa para mim. E fica cutucando na mente, você né? fez um voto comigo, né? Eu cumpri a minha parte, cadê a sua, né? Mas aquilo sempre... Só que nessa época, e o menino foi crescendo, e eu não tinha mais força para voltar, e eu sabia que eu tinha prometido para Deus, né? Que quando você promete, você tem... promete não, né? Porque a gente promete para as pessoas daqui da terra. A gente faz um voto, um compromisso com Deus, a gente tem que cumprir. E eu pensava, eu tenho que, né? Esse menino é o filho da promessa, né? Que o Senhor prometeu, o Senhor revelou que ia dar um varão, e ele deu. E eu tenho que criar ele nos caminhos do Senhor. Só que, cadê a força? Né? E foi crescendo. Aí nessa época ele já estava beirando a adolescência já, né, com uns 13, 14 anos. Aí a gente veio para a cidade, né, morar ali no Riachuelo. E daí começou, era a época das festas, né, dessas festas, festa do leite, né. Sim. Aí já comecei a querer participar, né, e uma coisa puxa a outra, né. O Geraldo nunca foi de querer festa. Ele não gostava, mas nessa época eu já tinha esquecido do meu compromisso com Deus que eu tinha prometido para o Senhor, né? E aí você quer experimentar aquilo que você não experimentou, principalmente porque na época, né, na época da juventude, né, você não participou do mundo, você acha que tem coisa boa. Aí já com filho, já adolescente, eu queria
né, participar dessas festas, né, você quer experimentar bebida alcoólica que você nunca experimentou, você acha que vai encontrar algum prazer ali, aí você acha, nessa hora você acha quem te busca na porta da tua casa e quem te leva, né? Sem precisar de você falar assim, ó, você quer que eu te busque, você quer que eu te leve? Não. A pessoa já oferecia, né? Ah, não, vamos pra festa, vamos passar a noite lá, vai ser o show do fulano de tal, né? É desse jeito. Vou fazer propaganda aqui do cantor. Aí no final a gente acaba sendo sozinho. E o que é mais interessante disso aí hoje você tá aqui, né? Tá sentado aqui na mesa, né? Dessa gravação, um podcast, e você pode ver, você deu a volta e hoje você tá aqui, ó, tá na presença de Deus, Sim. contando o que Deus fez de bom na tua vida. A gente, irmã Marlene, tenta preencher de qualquer forma, de qualquer maneira, o vazio dentro de nós. Só que a gente vai dar a volta e a gente sempre vai estar no mesmo lugar. A gente vai perceber que só tem uma coisa que vai preencher, não é verdade? É Jesus. E é Jesus, né? E você deu essa volta na vida, só que quando você parava e lembrava, você sempre vinha aquela lembrança, poxa, eu prometi algo para Deus. Eu tenho um propósito com Ele, né? Um voto com Deus, né? E o Senhor, Ele já tinha promessa na minha vida, né? Então, quando o Senhor, Ele promete, você pode rodar para onde for, você pode tentar escapulir, que Ele fala, vem cá. Não adianta. Vem cá. Aquilo lá sempre vai estar aqui, ó, martelando, Sim. não é verdade? Aí eu falei pro Geraldo, eu quero ir nas festas, eu quero que você me acompanhe. Ele falou, mas eu não gosto, detesto festa, detesto barulho. E eu falei, não, mas você tem que me acompanhar, porque eu quero ir, né? E eu nunca participei dessas coisas, eu quero participar, eu quero conhecer o mundo. E já, menino adolescente, né? E ele, às vezes, a gente levava ele junto também, né? Em vez de criar na promessa do Senhor, que foi a promessa aqui que eu tinha feito com Deus, o voto que eu tinha feito com Deus, né? Foi totalmente diferente. Aí já estava nessa época, o tempo foi passando, já estava com uns 16 para 17 anos. E eu já estava trabalhando num serviço, né? E só que, por mais que eu fizesse, que eu trabalhasse, que eu falo, não, eu sou independente, eu tenho meu dinheiro para fazer o que eu quiser, comprar uma roupa para ir na festa, comprar, né, bota, essas coisas que a gente tem, essas vaidades, né? Sim. Aquilo não preenchia, parece que chegou a hora que o Senhor começou a falar, né? E o tempo foi passando, né? E nessa época ele já estava com um pouco mais de 20 anos, né? E o tempo foi passando e aqui nada preenchia aquele vazio. Tudo que eu fazia, parece que o vazio aumentava mais ainda. Eu podia comprar o que fosse, eu podia fazer o que fosse, para onde que fosse, eu tinha aquela tristeza enorme no coração. Eu estava trabalhando já há 10 anos numa firma e foi da permissão do Senhor, né, que eu desenvolvi uma depressão, né? E daí eu falei, nossa, agora é o meu fim. Agora é o meu fim. Agora eu acho que eu cheguei no que eu tinha que chegar no fundo do poço, mas eu não lembrava que lá atrás eu tinha prometido algo para Deus. Eu tinha um compromisso com Deus, né? Sim. E eu não tinha força, eu não sabia como voltar, eu não sabia aonde recomeçar. E passando por aquela depressão, e muita gente fala que é frescura. A depressão, ela não é frescura. Não é. Não é. Ela é uma coisa séria, ela tem que ser tratada, né? E muitas das vezes tratada espiritualmente. Com certeza. Né? Com certeza. A maioria das vezes, né, tem que ser espiritualmente. Ela tem um tratamento aqui dos médicos, né? Que Deus deixou a medicina também. Tem que ser na carne e no espírito. Sim, mas tem coisa que é espiritual, É espiritual. que o Senhor permite para você lembrar
dos seus caminhos, né? Sim. De onde você começou. Isso tudo foi permissão de Deus, porque Sim. não adianta. É, Se Deus mora, se Deus está, se a gente quer que Deus saia, Deus ele sai, Deus ele não vai obrigar ninguém. Só que aquele buraco que ficou ali, nada preenche, de jeito nenhum. Aquele vazio, o pastor Mateus falou algo muito interessante, o pastor Wesley também. O vazio que há dentro de nós, irmã Marlene, é do tamanho de Deus, só cabe Ele, né? Então a gente tenta preencher bebida, farra, sim. tudo. A gente tenta fazer um pacote e colocar, mas aquilo ali não preenche, Não preenche. certo? Fica A gente tudo vai bem. abrir presente, vai abrir pacote e a gente vai se alegrar com aquilo, mas vai chegar um momento que você vai pegar, vai olhar, pô, isso aqui não tem mais graça. Você está entendendo? Hoje eu estava dando um exemplo do Isaac. O Isaac, ele vai no supermercado, eu quero carrinho. Hoje ele pega um carrinho, chega em casa, ele passa 2 dias, 3 dias com um carrinho na mão. No 4º dia, no 5º, talvez, aquele carrinho para ele já não tem mais importância. Ele quer outro. Ele não brinca mais com aquele carrinho. Por quê? Aquele carrinho, a cor dele já não tem mais graça. Não tem. A rodinha dele não tem mais graça, então ele precisa de coisa nova. Então quando você descobre a realidade daquilo que você tá, daquilo que você tem, daquilo que você possui, daquilo que você desejava, poxa, não tem mais graça. Sim, não tem. Você está entendendo? Então aquilo ali não preenche mais. Então é exatamente isso que acontece na nossa vida. E Deus permite isso, né, irmã Marlene? Deus permite. Chegou uma época que eu comecei a fazer o tratamento com o médico, né? Tomar os remédios, aí eu só chorava, aí ele falou, ele começou a aumentar as doses, né? Porque quando ele não vê melhor, ele aumenta a dose do remédio, aumentou a dose do remédio. Aí passou um tempo e falou, e aí? Eu falei, nada, eu falei, eu estou cada vez mais pior. Aí ele falou assim, então eu vou te afastar, né? Ele viu que era um caso de afastamento do serviço. Ele falou, às vezes você está sobrecarregada, porque é o serviço, é a casa, uma coisa, é outra, né? Isso abala a estrutura da pessoa. Sim. Ixi. E aí, né, as coisas dentro de casa já não começam a ser a mesma, né? Porque você já não começa a dar conta mais do seu serviço, você não, né? Aí mesmo ele me afastando, peguei 2 meses de afastamento, né, no início. E mesmo ele me afastando, aí parece que foi pior ainda. Parece que nada preenchia aquele vazio, né? E aí chegou uma época que eu passava o dia inteiro deitada, eu não tinha vontade de comer, eu comecei a emagrecer muito, não comia, eu não tinha vontade de sair para lado nenhum, de conversar com ninguém. E comecei a me fechar cada vez mais, né? E tudo que para mim que era bom, quando eu entrava dentro de um quarto, eu trancava todas as portas, ficava naquela escuridão ali, para mim parece que estava tranquilo. Mas eu não podia ficar dia e noite ali dentro, né? Sem comer, sem nada. E aí teve uma moça que até ela tinha trabalhado comigo, né? Aí um dia ela já estava fora, já do serviço, ela pegou e falou pra mim, ela falou, amiga, isso daí tem que ter um jeito. Ela mandou mensagem, falei, não, eu tô de boa aqui no quarto. Ela falou, não, isso não tá de boa não, né? O termo que ela usou, não tá de boa não. Ela falou, tem algo errado. Aí na época ela estava indo numa igreja que, não é uma igreja pentecostal, Sim. mas falava Sim. da palavra de Deus, né? Já era um iniciozinho. Vamos lá. Aí fui, né, comecei a fazer essas visitas, mas parece que sabe quando você não se acha? Sim, Eu sim. falei, não estou me achando, não sou legal, não vou mais não. Ela falou, não, você tem que ir. Eu falei, não vou, eu não quero ir. Ela falou, amiga, é só Deus para te tirar desse poço aí, desse vazio, né? É só Deus para te ajudar. Aí eu falei assim, não, então, mas eu quero ficar aqui, né? Se Deus quiser me ajudar, Ele vai me ajudar. Se Ele achar que eu sirvo ainda para Ele, né? Aí eu comecei a lembrar, né, lá do passado, das promessas do Senhor, do que eu tinha, dos votos que eu tinha feito com Deus. Aí eu comecei, falei, não, se Deus achar ainda que eu vou servir para alguma coisa,
né? Se ele achar que a minha alma ainda é preciosa para ele, ele vai enviar alguém. E nisso a minha irmã, né, a missionária Shirley, ela já estava já na oração por mim. Aí ela começou a ir lá em casa me mandar mensagem, falou, eu estou orando por você. Isso aí tudo então estava acontecendo nesse tempo já que a Shirley congregava com a gente. Já. Meu Deus. Ela já estava lá, Olha só. fazia acho que 1 ano ou 2 já que ela estava lá. Tão perto da gente todo esse problema, né? E a gente não... Sim. E ela já, se eu não me engano, ela estava acho que com 2 anos Uns lá. 2 anos. Congregando já, né? Mais ou menos. Sim. 2 anos ou mais. Mas ela já estava orando já para resgatar a alma. Ela já estava trabalhando, já resgatando a alma para Jesus. Aí um dia ela foi lá e falou assim para mim, você quer ir fazer uma visita lá na igreja que eu congrego? Aí o inimigo, ele é sujo, ele é astuto, né? Para quem acha que tem pessoas que falam, tudo é o inimigo, a maioria das vezes sim. É, né? A maioria das vezes sim. Porque às vezes fala, aí eu falei, não, mas eu acho que eu já estou até melhor. No outro dia eu tive aquela sensação de melhor. Eu falei, não, eu já até melhorei. Ela falou, estou orando por você. Eu falei, não, mas eu... Então tá bom, né? Obrigado pelas suas orações. E eu já melhorei. Falei, eu vou até voltar a trabalhar. Porque aí eu tinha pegado mais 1 mês de férias, né? Que eu tinha uma férias para tirar, fiquei 3 meses em casa. Aí eu voltei a trabalhar, mas aí parece que Deus falou, não é assim que eu te quero. Aí começou o problema tudo de novo. Aí ela falou, vamos na minha igreja. Eu falei, eu vou fazer só uma visita. E não insiste, falei pra ela. Tadinha da minha irmã. Ela pagou o preço por mim. Aí vamos. Falei, só hoje, tá? Ela falou, tá bom. Só hoje então. Falei, você não vai convidar mais? Ela falou assim, ficou assim, não sei. Eu falei, não, eu só vou se você prometer que você não vai convidar mais. Falei pra ela. Aí eu vou, porque aí você para de falar. Aí ela falou assim, então tá bom, vamos hoje então. Aí ela falou assim, então eu não te convido assim, se Deus não me tocar no coração, mas se Deus convidar, eu vou continuar te insistindo. Eu falei, tá bom. Aí foi. Aí eu fui na igreja com ela, né? Aí chegou lá, né? Não me lembro, não me recordo no momento se foi o presbítero, se foi o pastor, que fez o apelo, né? Eu fiquei bem quietinha ali, o coraçãozinho tava a 1000 por hora. Eu falei, né? Quer voltar para Jesus, quer alguém para aceitar Jesus? Eu ali falei, Senhor, eu sei que eu tenho que voltar, mas eu acho que eu não quero voltar agora não. Né? O inimigo, ele fica ali, ele é sujo, ele começa, não, mas você então queria ir em tal lugar, né? E um cristão, né? Um bom cristão que ele tem temor de Deus, ele não frequenta certos tipos de festa, né? Aí, né, em certos horários, show, essas coisas, né? Tinha um negócio de show lá. Eu falei, acho que eu não vou agora não. Aí fui numa igreja, ia na outra e tava, por enquanto, tava só buscando revelação, só buscando bênção, né? A gente começa assim, né? Tá querendo só... Eu prometo que o dono da benção, nada. Aí quando foi um dia, aí eu falei pro meu esposo, eu quero ir num show que vai ter, né? Era a festa do leite, o tempo foi passando, era a festa do leite novamente, aí eu fui num show lá, né? E aí deu muito errado esse show, né? Chegou em casa, né? Deu muito errado, né? Aí eu ouvi e falei, meu Deus, que confusão, né? E eu falei, onde que tem bebida alcoólica, né? Só sai confusão, né? Eu fui embora tudo, aquele dia, aquela madrugada eu chorei muito, né? E que as coisas deu errado, né? Então, né? Chegou em casa, aí você viu que o inimigo ele começa a provocar confusão dentro do lar, onde tem, né, certos tipos de coisa, bebida alcoólica, essas coisas, né? Não na minha casa, né? Porque meu esposo, graças a Deus, ele... Né? Nunca bebeu? Não bebe? Não bebe, né? Já bebeu quando ele era jovem, mas ele não bebe bebida alcoólica. Ele falou, eu detesto cheiro de bebida, né? Aquele dia a gente, né, acabou que, né, discutiu muito e eu passei a madrugada inteira chorando. Ele falou, não foi assim que eu te conheci, você estava na igreja. Aí, né, o diabo ele começa a colocar as palavras para você confrontar o esposo, né? Aí comecei a confrontar com ele, que vai daqui, vai dali. Eu falei, não, eu vou para a igreja agora é sério. Aí foi mais uns 2 dias, eu falei, aí a Shirley, você vai? Eu falava, vou, aí não ia nada. Aí, hoje eu vou passar aí para te pegar.
fica pronta. Eu falei, que coisa, eu não quero. Aí um dia ela pegou e falou assim, e foi insistindo. Aí cada vez que ela insistia, eu falava, eu vou hoje para te agradar. Eu falava para ela, vou hoje para te agradar. E o inimigo começou a endurecer meu coração, né? Eu vou hoje para te agradar. E foi passando, e o negócio foi ficando tenso. Aí quando foi um dia, ela pegou e falou assim, e aí, você está pronta para voltar para Jesus? Que eu comecei a ir mais dias, né? Falei, cada vez que eu ia, depois que eu comecei com mais frequência, cada dia que eu ia, parecia que a paz ia voltando. Mas aí até então, eu não queria compromisso com a igreja. Aí eu ia, só que eu falava, eu quero ir, mas eu não quero compromisso com a igreja. Porque eu vou, eu recebo a paz, eu volto com aquele coração aliviado, com aquele preenchimento, né? Aí ela falou assim, e aí, tá pronto, voltar para a igreja? Eu falei, não. Aí no pensamento eu falei assim, nossa, mas será que não tem só eu para estar enchendo paciência? Uma filha é uma benção, velho. Será que tem só eu para encher essa paciência? Pensei comigo, né? Vai encher essa paciência de outro, né? Vai pegar no pé de outro, já pegou bastante no meu pé. Tadinha da Shirley. Um beijo pra minha irmã querida. Uma Shirley, Deus te abençoe. Ó, tá chegando o teu dia, hein? Logo, logo você vai estar ali, ó. Em nome de Jesus. Aí, presbítero, eu pensei isso. Aí ela falou assim, ó, independente do que você está pensando aí, o Senhor usou ela. O Senhor falou que tem pressa, que você volta para os caminhos dele. Porque você sabe do teu compromisso, da promessa, do voto que você fez com o Senhor. Né? E o Senhor começou a usar ela e ela começou a falar. Aí as lágrimas começaram a descer. Aí na hora eu fiquei cheia de temor. Eu falei, não, Shirley, eu vou sim. Eu vou sim. Na época, acho que os cultos eram de quarta-feira. Na igrejinha, no outro salão. Falei, não, Shirley, eu vou sim. Fiquei cheia de temor na hora. E ela começou a falar, o Senhor começou a usar, ela começou a falar. E tudo coincidia até com o que eu estava pensando ali. O Senhor estava revelando para ela até o que eu estava pensando. Para quem não acredita que Deus revela os pensamentos, o Senhor revelou para ela. E ela começou a falar. E eu fiquei cheia de temor na hora, né? E quando foi, eu falei para ela, não, né, agora é sério, agora eu vou voltar. E quando foi na sexta-feira, né? Não, na quinta, eu falei assim, acho que foi na quarta que nós tínhamos ido, foi na quinta, eu falei assim, aí o inimigo ele vai tentar colocar frieza de novo. E eu falei assim, você quer saber? Eu vou nada, eu não sou obrigada a saber porque ela tá me chamando, ó, eu tava duro. A coitadinha pagou o preço por jejum e oração. Aí eu falei, eu vou nada, não sou obrigada a isso, porque eu falei que eu não vou mesmo. E persistência, né? O evangelismo é persistência. Eu não quero voltar agora, eu não quero voltar. Deixa eu quieto, agora que eu tô até melhor. Agora que eu melhorei, né? Agora, não tô bom, não preciso mais na igreja, não. Aí quando foi, naquele dia, presbítero, começou algo dentro de mim, me dá aquele desespero, aquele choro que eu chorei a tarde inteira. Eu falei, não, meu Deus, espera aí. O que esse mundo tem de bom para oferecer, né? A nossa vida sem Deus não é nada. Se até o ar que nós respiramos é Ele que dá. Eu comecei, Deus já começou, Deus falou, não, agora chega, Satanás, para trás dela, Satanás, né? Agora chega, agora é eu que vou agir na vida dela, né? Aí eu fiquei assim, falei, eu tenho que tomar uma posição, mas isso não tá certo. Aí eu peguei, eu tinha falado na quinta que eu não ia, né? Na quinta eu falei, não vou não, cheguei, não vou não, precisa passar aqui. Não, mas eu falei, não passa porque eu não vou estar em casa. Falei pra ela. Olha que só gente do céu. Que briga. Foi uma briga dura. E quando foi na sexta, né, que começou a me dar aquela coisa fervendo por dentro, eu falei, não, eu tenho que ir. E ela falou, Marlene, o que o mundo tem? O mundo só tem te dado desgosto, né? De vez em quando você tá chorando. O que tem de bom? Ela tinha falado na quinta, né? Aí quando foi na sexta, aquilo começou a entrar na minha cabeça, né? Aí eu falei, liguei para ela mais cedo, falei, mandei mensagem. Ô Shirley, passa aqui que eu vou na igreja com você. Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Ela falou, não, peraí, eu vou te ligar. Aí ela ligou. Não, é sério. Eu falei, é sério, Shirley. Glória a Deus! E ela deu aquele glória a Deus bem, né? Você vai mesmo? Eu falei, vou, é sério, minha
até arrumado, já era de tercinha. Ela falou, sem precisar de eu insistir. Aí já quem estava desacreditado já era ela. Já era ela. A luta foi tanto que ela estava desacreditada. Aí ela pegou e falou, então eu vou passar aí. Né? Acho que ela estava mais ansiosa do que eu até. Aí quando foi no horário certinho, ela passou lá e eu montei e falei, hoje eu vou tomar minha decisão. Hora que era o sexta-feira, né? O culto de sexta-feira, o presbítero que, né, dirige, né? Eu falo com o presbítero falar, tem alguém que quer voltar para Jesus? Eu vou levantar minha mão e falei, eu vou lá na frente, eu não devo nem esperar, ele insistiu muito. A hora que ele falar, tem alguém que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Jesus, eu vou levantar minha mão na hora. E por incrível que pareça, Deus, aquele dia estava testando, né? Testando a minha fé, testando a minha perseverança. E aquele dia o presbítero não falou nada, né? Até cansado. Eu já tava figurinha carimbada ali, nem falou nada, vai tentar fazer apelo, quem vai querer embora. Aí terminou o culto, eu falei, não, oh meu Deus, mas eu falei que eu ia tomar uma posição pro Senhor hoje, eu não posso voltar para casa com essa promessa sem cumprir de novo, não, agora é sério. Agora eu decidi que sem Deus a minha vida não é nada. Eu sou um fracasso sem a presença de Deus, né? E eu falei, eu vou voltar hoje. Aí foi da onde que, quando a gente estava saindo, onde a gente estava saindo para montar no carro, eu voltei, né, e conversei com o presbítero. Ele falou, presbítero, eu estava esperando o irmão fazer um apelo, né? Mas o irmão não fez, né? É hoje, né? Acho que já foi um portãozinho de grau, né? Degrauzinho ali perto. Ali, sim, né? O irmão lembra direitinho, né? Verdade. Eu falei, eu tava querendo congregar aqui, eu quero firmar aqui nos caminhos do Senhor, né? Aí o irmão falou assim, não, então peraí que eu vou conversar com o pastor. Na hora, né? Parece que já bateu aquele arrependimento, né? O irmão lembra que eu falei, não, deixa para outro dia então. Parece que o inimigo falou, não vai hoje não. Aí Deus falou, não, vai sim. E foi aquela luta ali na porta e o irmão falou, não, vamos conversar com o pastor agora, né? Não, deixa para outro dia, o irmão lembra disso. Né? E o que tem que fazer hoje não pode deixar para amanhã, né? Aí a gente foi lá, conversou com o pastor a partir daquele dia, né? Eu tomei aquela decisão e não me arrependo até hoje. Espero ficar pro resto da minha vida nos caminhos do Senhor. É uma luta difícil? Só que eu não me arrependi de ter voltado para os caminhos do Senhor. Hoje o meu intuito é ajudar a ganhar almas para o Senhor. E é difícil, mas não é impossível. Você que tem seu parente que está afastado dos caminhos do Senhor, que está desviado, que às vezes você fala, a pessoa está na bebida, está num vício, não tem mais volta, né? E tem sim, tem jeito. A minha irmã, ela pagou o preço por mim, ela orou muito nas madrugadas, ela fez muitas campanhas, porque quando a pessoa está na presença do Senhor, quando ela não está ainda, que ela não conhece a Cristo, é uma coisa. Quando ela sai, que ela se desvia, né? Junta muito mais espírito maligno ali para tentar impedir dela voltar. Então, a decisão dela ir para Cristo, quando ela não conhece a Cristo, é uma. Quando ela está desviada, é totalmente diferente. É diferente. A luta é muito mais maior, o preço a pagar é muito alto. E hoje, irmã Marlene, assim, tem uma história assim muito forte, né? Tem uma história, se fosse para contar, você tem muita coisa para contar, detalhe, tem certeza disso. A gente vai cortando os pedaços, né? E assim, hoje você falando a respeito do teu processo aí, quantas pessoas hoje, irmã Marlene, se encontram dessa maneira, dessa forma? Pessoas que passaram um tempo da vida delas no caminho do Senhor e hoje, sei lá, talvez por um motivo ou outro, se afastou. E a verdade é uma só, a pessoa ela sente na pele. Sim. Ela sente na pele, não é a mesma coisa fora da presença de Deus. As lutas que ela enfrenta, ou ele enfrenta, está enfrentando sozinho, porque Deus também não vai compactuar com a vontade, com a decisão de ninguém. Nós temos
o direito de escolha. Deus deu esse direito a nós, Livre-arbítrio. né? Vou deixar bem claro, Deus deu o direito para nós do livre-arbítrio, então Deus não vai intervir na nossa decisão. Se você quiser ir para a direita, beleza. Se você quiser ir para a esquerda, beleza. Dependendo da sua decisão, Deus não tem como seguir dois caminhos. Sim. O caminho de Deus é um só, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então hoje existe pessoas que tomaram decisão na vida, irmã Marlene, e estão sofrendo, né? E eu tenho certeza que através desse teu testemunho, né, da sua palavra, porque queira ou não queira, né, tudo que você passou aqui, né, aqui no podcast, as pessoas que estão ouvindo, isso nada mais é do que não só um testemunho, mas uma palavra de fé para essas pessoas, que não vale a pena a gente tentar ficar dando murro à ponta de faca, tentando navegar contra o vento, sendo que na verdade, se nós tomar a nossa decisão certa, tudo vai ser melhor para a nossa vida, né? A gente vai passar luta? Vai, né, irmã Marlene? Vai. Mas Deus está do lado. A gente vai passar por dificuldade na vida, todo mundo passa, mas Deus vai estar do lado, né, irmã Marlene? Então, a palavra que eu tenho hoje para deixar, né, baseado aí no seu testemunho, no seu histórico de vida, né, um pedacinho aí, né, desse testemunho, que eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda boa para contar, muita experiência com Deus, né? O que eu tiro de aprendizado nessa história é que hoje a gente, para tomar uma decisão, a gente precisa pensar não só uma vez, a gente precisa pensar 2, se possível 3, 4, 5, 6 vezes, e para depois, né, chegar num propósito e falar, não, eu quero isso. Não, beleza, se você quer isso, ok, você tomou sua decisão, né? Então, antes de você tomar uma decisão, antes de qualquer coisa, né, você que conhece a palavra de Deus, você que está no caminho do Senhor, antes de você tomar uma decisão, pense muito, ore a Deus, vê se é isso mesmo que Deus quer para a tua vida. Não que eu quero, não que a irmã Marlene quer, a irmã Tauana, o seu vizinho, a tua vizinha, certo? Porque a nossa opinião, muitas das vezes não vai valer de nada, mas a voz de Deus, a palavra de Deus é a que prevalece, não é verdade, irmão? É a que prevalece. Então, se você andar segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que vai ter sucesso na tua vida, entendeu? Então, pega essa visão, guarda essa palavra, guarda esse testemunho, essa palavra de fé da nossa irmã Marlene aqui, né, no estúdio de gravação para a tua vida, que isso possa servir de exemplo para você, beleza? Porque isso é muito importante. O intuito desse trabalho, irmã Marlene, é isso aí, né? É levar essa palavra para o público, para que o público possa receber e tomar isso como um aprendizado, né? Porque você se afastar da presença de Deus e depois você retornar, não é fácil, irmã Marlene. A irmã Marlene está aqui e ela sabe disso, não é fácil, né, irmã Marlene? Sim, não é fácil e tem que ter alguém, né? É muito difícil para te ajudar, né? Por isso que a gente difícil. faz o processo de estar ajudando alguém, né? E muitas das vezes a pessoa ela tenta sozinha, mas ela levanta, ela cai, ela foi igual aconteceu comigo, né? Até chegar num determinado momento que eu falei, não, chega, eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero ter um lar feliz, né? Você está na presença de Deus, servindo a Deus, vai evitar de algumas coisas acontecer? Às vezes não acontece que ninguém é perfeito, né? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui, né, irmão Tawane? É verdade. Então, mas vai evitar muitas coisas, né? O lar cristão, sim, posso dizer que é um lar feliz, né? Não vai evitar de ter alguns, né? Às vezes alguns contratempos, às vezes acontece, mas o lar cristão, ele tem uma maneira diferenciada de estar lidando com as dificuldades. E você vê que, Sim. olha só para vocês verem o que o Espírito Santo de Deus, ele começa a mostrar para a gente, ó.
Você pediu um filho para Deus, Deus te deu. Deus deu. Só que o milagre, ele não garante a salvação de ninguém. Não. Milagre não. Não. Milagre, cura. Promessa. Não, isso aí não vai te garantir a sua salvação. Os irmãos observam que, não só a irmã, mas eu tenho esse tipo de experiência na minha vida, que Deus pode fazer o que quiser na sua vida, o que você desejar. Só que isso não vai te manter na presença do Senhor, né? Então o milagre que foi gerado na sua vida, aquela revelação que Deus usou aquele pastor, aquele homem de Deus para você, aquilo ali tudo aconteceu, mas aquilo não fez com que você permanecesse na presença de Deus, a não ser uma só decisão, Sim. né? Você tomou uma decisão. É difícil? É, mas ninguém vai decidir por você, ninguém vai decidir por mim, certo? A não ser você mesmo tomar a sua decisão, não é verdade? Olha que interessante a história, não é verdade? O difícil é porque o inimigo ele começa a colocar, né, os impedimentos ali, né? Porque a partir do momento que você fala assim, ah não, mas vou ficar ali preso dentro da igreja, né? Ser crente é chato? Não, ser crente não é chato, né? Chato é você ficar fora dos caminhos do Senhor, né? Pagando ali de feliz sem ser, né? E é que nem a gente estava comentando aqui. Eu tinha promessa na minha vida, né? Promessas no ministério, né? E o Senhor usou, não foi nenhuma nem duas pessoas, né? Que o Senhor queria me usar, né? Para estar levando a palavra do Senhor. E eu fiquei ali até num certo ponto. Só que às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho promessa, não vai acontecer nada comigo, né? Eu posso fazer o que for, eu volto quando eu quiser, eu volto daqui 10, 20 anos, porque eu tenho promessa, não vai acontecer nada comigo. Eu já vi, presbítero, pessoas que teve revelação de pessoas honradas e que tinha promessa, que o Senhor tinha promessa dessa pessoa levar a palavra do Senhor, dessa pessoa estar na direção de um ministério e essa pessoa vir a falecer. Por que isso acontece? Porque a promessa de Deus, né, como que eu digo, a promessa do Senhor, ela é, tipo assim, ela tem que ter um certo ponto para você resistir, né? Sim. Tem um certo tempo da resistência que Deus tolera, né? Passou daí, né, já é teimosia. Então a gente tem que saber a hora de voltar para os caminhos do Senhor. Não, a teimosia nos Não é traz. porque você fala assim, eu tenho promessa, não vai acontecer nada comigo, né? Eu vou continuar de boa enquanto eu tiver a promessa de Deus. Não. Engana quem pensa isso, Pode né? tirar seu cavalinho da chuva, que não é assim que funciona, não. Engana quem pensa isso, porque eu vi esse testemunho que eu estava refletindo agora há pouco, né? Da pessoa que ela tinha promessa de pessoas honradas, né? Que ela ia levar a palavra, que o Senhor tinha, né? Um ministério para colocar na mão dela, e ela veio a falecer de uma forma trágica, né? Aí tem pessoas que falam, mas não tinha promessa. Então, as pessoas que profetizou na vida dela, as pessoas que revelou na vida dela, era um falso profeta? Não, não era um falso profeta, porque Deus tem um limite para tolerar também, né? A nossa teimosia, né? Verdade, Digamos assim. É verdade. Então, para tudo tem limite, para Deus também tem limite. É A hora que Deus fala, venha, né? Se vem, se você não vier, certo? Deus não pode fazer nada. Eu sou bem assim, irmã. Tipo assim, eu já vi muita gente falar, se você não vier, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, como se Deus estivesse obrigando a pessoa. Não, a pessoa, se ela vier, ela tem que vir por uma decisão. Não, vou tomar uma decisão, eu vou servir a Deus, certo? Agora, a pessoa, se ela for teimosa, se ela não quiser, Deus não pode fazer nada, Deus não vai obrigar ninguém. O céu é de gente com o coração limpo, o céu é para gente que tem vontade de morar lá. Sim. Certo? Não vai entrar ninguém assim, meio que quero ou não quero. Vai entrar gente
que quer morar no céu. Não é verdade, irmão? Então, você tem promessa, é como se fosse uma manga lá no pé, a mais madurinha. E você olhar para ela e falar assim, não, eu quero aquela manga, certo? Eu já fui moleque e eu não me cansava enquanto não apanhava. Eu derrubava a verde, caía de vez, mas enquanto eu não acertava aquela amarelinha que eu queria, eu não parava. Se eu não acertasse, eu subia no pé, irmã Marlene. Você entendeu? Então isso é ser teimoso, isso é ter uma decisão própria, vontade própria, opinião própria. Não, eu quero, eu vou buscar. O salmista Davi falou uma coisa bem interessante. Uma coisa eu pedi a Deus, outra coisa é diferente, é buscar. Então eu vou buscar aquilo que eu pedi para Ele, certo? Então isso cabe a mim, cabe a cada um de nós, que tanto a nós que estamos aqui, como o público que nos assiste, né? Deus, Ele não é obrigado a dar nada para ninguém, a fazer nada para ninguém, mas tem um porém. Se você quiser aquela manga que está lá em cima, você vai ter que correr, você vai ter que subir, para você buscar e receber. Se você quiser, recebe. Se você não quiser, outro pega. É simples, Deus é assim. Deus não é meio termo, Deus não é meio que lá nem cá, Deus é Deus. Ou é quente ou é frio, né? Então... ou quente ou frio. Ou vai ou não vai, ou vai ou racha, filho. É assim, você entendeu? Promessa não garante a salvação. Não garante a salvação. Você pode ver, a gente está tirando como base aqui do testemunho do nosso irmão Marlene. Ela dá essa liberdade para a gente, até porque aqui é um bate-papo, um podcast, onde a gente está levando uma palavra, uma verdade para vocês que estão nos acompanhando, né? A verdade que a gente tira desse grande testemunho da irmã Marlene é uma só. A gente resume essa história inteira numa coisa só, certo? Decisão, né? A irmã tomou uma decisão, teve ali a persistência do pregador, da pregadora, da missionária Shirley. Teve, porque o crente, ele tem que, o verdadeiro missionário, o evangelista, o pregador, ele tem que ser insistente. Sim. Ele tem que pregar, ele tem que lançar o convite, a semente, né? E acreditar naquilo que ele está semeando. Né? E a semente começou a germinar no teu coração, ao ponto de você falar assim, não, eu preciso tomar uma decisão. Sim. Ela foi insistindo e pedindo a direção de Deus. Tá entendendo? Aí a hora que ela falava assim, né, que ela mesmo falou, ai meu Deus, será que tem jeito? Aí o Senhor falava para ela, tem jeito, continua, né? Porque tem um certo limite, né, para estar insistindo, né? Eu não vi o dia que você ligou, ela ligou para você, mas você vai mesmo, você não precisa insistir, por quê? A parte dela, ela fez. Tinha feito. Ela fez, e isso gera uma canseira. Canseira, decepção, porque uma pessoa que prega a palavra de Deus, que quer fazer o bem, vamos dizer assim, vamos esquecer o cristianismo, você é uma pessoa boa, não tem religião, você é uma pessoa neutra, você faz o bem para alguém. Uma comparação, você está fazendo o bem para o teu filho, para o teu neto, só que o teu neto cresceu. O neto que era para dar fruto bom, agora começa a dar frutos ruins, e você olha o teu neto e diz assim, poxa, mas que decepção, não é verdade? Você esperava tanta coisa boa dele ou dela, agora você está colhendo coisas ruins. Você, poxa, não era esse fruto que eu queria. Não era esse fruto que eu queria. Né? Então isso gera decepção. Então assim é a palavra de Deus. A pessoa ela vai insistindo, ela prega, ela dá amor. Aí chega um ponto que ela não consegue mais. Né? Verdade. Ela não consegue mais, porque não dá mais. Então ela ligou e falou, mas é sério mesmo? Não, é sério, eu vou para a igreja. Então você tomou decisão naquele dia lá. Eu creio que ela já estava meio assim, né? Ah, meu Deus, hoje eu insisti tanto e todas as vezes não, né? Será que agora vai dar certo? Mas eu penso assim que quando a paciência do homem ali às vezes está meio que quase se esgotando, Deus fala, não, agora eu vou agir. É agora. Que tudo para Deus também tem um limite, né? Então o irmão estava falando aí da manga e eu lembrei de um fato, né, quando eu era criança, né? Tem muito mais coisa, mas vou deixar para a segunda vez que eu vi. Então tem coisa que às vezes a gente vai insistir e acaba dando errado, né?
fala, não, Deus está chamando, você está insistindo, Deus está chamando, você está insistindo. Então, acontece igual aconteceu com Deus, permitiu que acontecesse isso comigo e tal, né, para poder estar voltando, retornando para os caminhos do Senhor. Uma vez também, presbítero, eu não vou deixar de contar minha sorte. Essa partezinha, né, engraçada, né? Com o irmão falando da manga, eu tinha acho que mais ou menos 11 anos de idade, né, e a minha cunhada, meu irmão mais velho era recém-casado, né? Aí, né, a gente é criança, a gente tem curiosidade de ir passear na casa do irmão casado e tal. Aí ficar uma semana lá, porque era longe, tinha que ficar uma semana. Aí olhei uma manga lá em cima e falei, nossa, aquela manga tá bonita, eu vou lá pegar, né? Aí minha cunhada, não sobe aí não, porque é perigoso e a mangueira é muito alta. Eu falei, não, mas eu vou. Quando eu era mais criancinha, eu subia, né? E comecei a teimar, né? Essa já é a parte da teimosia, irmã Tawane. Parte da teimosia, igual quando o cristão começa, né? Jesus fala, vem, não, ainda não, Senhor, mais um pouquinho, aí Deus permite, né? Aí a minha cunhada desce e eu falo, não, eu vou subir, olha, eu vou chamar teu irmão, porque, né, eu com 11 anos, teimosinha, ainda criança, né, peralta, né, desce, eu tô com medo, tá me gelando o coração. Fala, não, mas vai ali perto do fogão de lenha ali, senta lá que você vai aquecer o coração. E tem, mano, né? E é porque você leva uma criança pra sua casa, né? Você tem responsabilidade, né? Criança ali, uma criança grande, mas era criança. Aí eu falei, eu vou, e foi subindo, né? Aí eu olhei, né, a madurinha, né, tava bem mais lá em cima. Nossa, que bitela de manga, né? Nossa, hoje vou me fartar com essa manga, né? Ô, presbítero, a hora que eu levei a mão assim, ó, eu não sei, né? Acho que era por causa da teimosia, né? Eu levei a mão assim pra pegar a madura, eu acabei esbarrando assim na verde e ela foi que quebrou aquele talinho, que ela tava bem granada, e aquele leite da manga veio direto dentro do meu olho. Meu Deus! Misericórdia. Ali foi um sofrimento. Aí começou a arder, e o olho ali tão Nem que eu desço aqui agora. Nem a madura e nem nada, e agora como é que eu desço? E ela, o que tá acontecendo? Desce, eu falo, peraí. E aquilo queimando. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me ajudar, né? Que na época minha mãe estava na igreja, era criança estava indo na igreja também, né? Se o Senhor me ajudar aqui, Senhor, né? Que eu consegui enxergar, que eu fiquei com medo de ficar cega, criança tem esse desespero. Se o Senhor me ajudar, que eu consegui descer daqui, porque como é que eu vou descer agora? Ela falou pra mim não subir, porque eu teimei, né? E se o Senhor me ajudar, que eu descer daqui não ficar cega, eu vou jejuar uma semana diretão. Daí uma promessa que eu vim cumprir depois que eu voltei pra igreja do Israel. Aí, então, né, passou, depois que o olho melhorou tudo. Falei, já melhorou, às vezes nem era aquilo, né? Às vezes não ia acontecer nada, né? Melhorou, porque a teimosia, né? Mas tudo tem um limite, né? Igual. Tem um limite, né? Verdade. Mas é isso aí, então, né? História bacana, fico muito feliz de saber do seu milagre. A gente não conhecia essa história, né? E fico muito contente, muito feliz e maravilhado com o que Deus fez na sua vida. Tenho certeza que o público que nos assistiu está maravilhado, né? Que está nos assistindo, com toda essa história aí. Que vocês possam pegar de aprendizado tudo isso daí, tá bom, família? Tá? A gente vai encerrando essa entrevista por aqui. Senão nós vamos amanhecer aqui e vai fazer uma vigília, né? Porque o papo tá muito bom, tá bacana, né? Quero agradecer aqui nossa irmã Marlene. Irmã Marlene, que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o convite, né? Por estar aqui, né, com a gente nessa gravação. Eu que agradeço, é um prazer poder colaborar, né, com testemunho, com a pequena mensagem para o canal, né? E quando você recebeu o convite, venha. A cadeira aqui é confortável, é uma delícia. Tá gostoso, irmã Marlene? Tá muito bom, muito bom. Glória a Dá Deus. vontade de passar a noite aqui. É gostoso, né? Companhia da irmã Tawane aqui, pessoa muito querida. Glória a Deus. Né? A varoa do Senhor e valorosa pro Senhor. Né? É isso aí, família. Obrigado mesmo de coração. Todos vocês que têm acompanhado aí o conteúdo que sai aqui do canal, né, do Delay 360. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, certo? Para edificação da sua fé, da sua casa, da sua família. E eu quero pedir algo para vocês, né? Vocês que são inscritos aqui do canal,
Comentem, né? Deixa aqui abaixo o seu comentário, o que você está achando desse trabalho, se está da hora, se está bacana, se está sendo bom para vocês, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas como você sejam alcançados pelo poder da palavra do Senhor, por esse testemunho tão maravilhoso da nossa irmã Marlene e de tantos outros homens de Deus que já passou aqui, né, nessa mesa, nesse podcast, né, a qual tem edificado vidas e mais vidas, graças a Deus. Então, esse canal depende de você, certo? Você é um missionário desse canal, é você que vai levar o nome desse canal e pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas através das entrevistas que fazemos aqui no canal, porque aqui a gente traz uma palavra de conforto, uma palavra de fé, pregamos a verdade, falamos a verdade, não pregamos placa de igreja aqui, não falamos de religião, falamos da paz, falamos do amor, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma e que Deus salva. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Irmã Marlene, vamos despedir do pessoal? Vamos. Pessoal, Plante a sua sementinha, fique com Deus, curte, compartilha o vídeo e fica na paz do Senhor. É isso aí, família. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Faz assim, irmã Marlene. Valeu e fui! É isso aí. Drip too hard, don't stand too close, you gon' around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight.